Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Sabe aquelas desculpas que a gente dá para se livrar de vendedor? Ah, obrigado, tô só dando uma olhadinha aqui. Ah, eu vou ali rapidinho, na volta eu compro. Bom, foi mais ou menos assim que o governo brasileiro agiu diante das repetidas ofertas de 70 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A primeira oferta veio em agosto de 2020. Só no dia 19 de março deste ano, o governo assinou o primeiro contrato com a farmacêutica para compra de 100 milhões de doses. Nos 216 dias entre a primeira proposta e a assinatura do contrato, 183.228 pessoas morreram de Covid no Brasil. Agora, olha só esse gráfico. O governo distribuiu até agora 85 milhões de doses de vacina. Isso bastaria para imunizar toda a população de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Paraíba, com 2 doses para cada pessoa. Essa seria a realidade se o governo tivesse assinado com a Pfizer lá no começo. Com essas 155 milhões de doses, além de Minas, Rio e Paraíba, daria para vacinar todo mundo na Bahia, no Paraná e no Pará, por exemplo. Como se não bastasse, o governo ainda arrumou, através do presidente, dos filhos do presidente e até do chanceler, várias crises diplomáticas com a China, o que está por trás do atraso no envio de insumos que paralisou a produção de vacinas no Butantan e irá suspender a produção na Fiocruz nesta quinta. Senadora, recentemente as redes bolsonaristas te acusaram de tentar prejudicar Bolsonaro. Minha pergunta é, precisa? O governo já não se prejudica bastante sozinho? E o problema é que ele não se prejudica sozinho, ele prejudica todo mundo, não é isso, senadora? Boa noite. Boa noite, Antônio Tabet, em seu nome, em nome da Mara, do Felipe e do Bruno. Quero comentar a todos que estão assistindo e dizer que é uma honra muito grande participar desse bate-papo com vocês. Infelizmente, num momento muito triste, né? Estamos diante de uma tempestade mais do que perfeita, o que faz com que a gente, no olho do furacão, procure uma saída e não encontre. E difícil porque nós sabemos que numa democracia que tem no executivo a sua grande força, pelo menos na Constituição é assim, quando você não tem um executivo forte, ou que dê o rumo, ou que direcione os trabalhos, fica muito difícil os demais poderes conseguir ajudar. E é isso que nós estamos passando nesse momento. Nós temos um Congresso Nacional atuante, um Congresso que foi renovado na sua grande maioria, mais de 60% dos deputados federais, mais de 80% dos senadores foram renovados na última eleição, vieram com gás, muitos com ideias novas, com propostas novas, e fomos surpreendidos por uma pandemia mal gerenciada pelo governo federal, a começar pelo seu negacionismo. Negou, continua negando e atrapalhando aqueles que querem fazer um bom serviço, vamos dizer assim, quer auxiliar e ajudar a população brasileira. A exemplo do que você acabou de falar, Tabet, né? O governo se prejudica por si mesmo. Essa CPI, muitos estão dizendo assim, mais uma que vai dar em pizza. Ela não vai dar em pizza porque ela já deu o resultado. Né? Essa exposição diária pela imprensa da pandemia, da CPI, mostrando a todo momento que o governo não só negou, mas o governo também atrasou a sua gestão, no que se refere à campanha de publicidade, a próprio kit intubação, falta do medicamentos e sedativos que não foram comprados a tempo, com essa questão agora da própria vacina com a Pfizer, tudo isso já está mostrando resultado, inclusive nas próprias pesquisas. Então, respondendo de forma bem objetiva, não. Eu não preciso fazer nada para que o próprio governo se prejudique. Talvez, como aconteceu com Trump, o governo Bolsonaro vai amargar um resultado eleitoral, pode vir a amargar em 2022, porque negou e continua negando essa pandemia que já ceifou a vida de mais de quase 450 mil brasileiros, irmãos e irmãs brasileiros, muito próximos de todos nós. Senadora, mas diferentemente do Trump, quer dizer, o Trump estava correndo para que a vacina viesse, porque ele sabia que a reeleição dele dependia da vacina, né? Mas o presidente, ele
não se deu conta disso, né? O presidente brasileiro não se deu conta disso. Talvez esteja se dando conta agora, né? O Fábio Van Tragen, quando foi na nossa audiência, ficou comprovado ali na CPI, que quando bateu o desespero, ele foi atrás do CEO da Pfizer, depois agora confirmado pela Pfizer na CPI, demonstrou que ali há uma ala do governo que entende agora que não era economia ou saúde, que as duas coisas são os dois lados da mesma moeda. Nós podemos falar em salvar vidas, que é a nossa prioridade, e com isso, obviamente, salvar a economia. Eles apostaram e apostaram errado. Apostaram num efeito rebanho que até agora não entendi o que quer dizer, porque a ciência não ensina o que é isso, nunca nos ensinou que deixe as pessoas se contaminarem. O que é uma vida, 2, 10, 50, 10 mil? Né? Eu não entendo isso, mas eles apostaram nisso e por conta dessa mal aposta, uma aposta desumana, uma aposta equivocada, uma aposta que não condiz com a grandeza de um estadista de um país do porte do Brasil, veio ladeira abaixo toda e qualquer forma de condução. Não houve planejamento nesse sentido. Agora eles sim, eu acredito que agora eles estão atrás de vacinas, estão desesperados porque, obviamente, não há insumos para o IFA e não há vacinas para serem contratadas. O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid-19, disse que o governo Bolsonaro não demonstrou interesse pela vacina. Segundo a Folha de São Paulo, a maioria da CPI já vê indícios de crime do presidente na condução da pandemia. Bruno, o pessoal está realmente enxergando esse óbvio? Parece que demorou, né? Parece que foi preciso chamar os universitários para apontar isso. Mas brincadeiras à parte, obviamente, o trabalho da CPI é importante porque ele expõe exatamente de uma maneira sistemática essas condutas, né? E aponta exatamente, traz pessoas que estavam envolvidas diretamente ou, de certa maneira, até indiretamente, como era o caso, por exemplo, do CEO da Pfizer, né? Que só pode se envolver indiretamente porque ele não foi incluído nas negociações. Se o Brasil tivesse incluído ele, teria sido uma história diferente. Mas a CPI ela vai contar uma história e, de fato, a senadora diz que essa CPI não deve acabar em pizza porque ela vai expor para os brasileiros qual foi a conduta do presidente Jair Bolsonaro. Ela apontou, obviamente, muito bem esse ponto da imunidade de rebanho, porque parece que toda a conduta do governo, toda a conduta do presidente em especial, era no sentido de deixar as pessoas trabalharem, enviar as pessoas para o matadouro, né, de certa maneira, deixar elas se contaminarem, porque isso não prejudicaria a economia e não teria um efeito direto, negativo, sobre a popularidade do presidente. Ele negava a vacina porque sabia que a vacina era uma ferramenta de longo prazo e dizia que as pessoas jamais deveriam ter ficado em casa porque elas teriam ali a cloroquina à disposição. Parece que essa que é a história que está sendo contada por essa CPI, parece que essa que é a história que de fato aconteceu. Agora, o que ainda é um ponto de interrogação na CPI, e isso talvez a senadora consiga responder de uma maneira mais clara, qual vai ser o tipo de responsabilização que a gente vai ver no futuro. Se é uma responsabilização política, porque a partir dos erros e da conduta delinquente do presidente que vai ser exposta na CPI, se ele vai simplesmente ter um prejuízo político, eleitoral lá na frente, ou se existe alguma chance de um relatório final da CPI apontando os crimes do presidente, se for enviado para a Procuradoria-Geral da República, se vai ter alguma chance de se tornar uma ação. Considerando que o Procurador-Geral da República é um aliado do presidente e fez quase de tudo para proteger o presidente até aqui, me parece muito improvável que exista uma responsabilização formal do presidente, que não seja eleitoral. Queria aproveitar e saber qual é a opinião da senadora em relação a isso. Bom, Bruno, essa pergunta só o tempo dirá, né? Essa CPI é diferente de todas as CPIs da história, desde a redemocratização. Primeiro que ela não é só... E esse é o grande problema para o governo. Ela não trata apenas de fatos passados, mas de fatos continuados. Esse é o grande problema do governo. Ele já começa perdendo de 7-1. Só por esse fato de ser uma CPI que não investiga só o que aconteceu, mas o que aconteceu e o que continua acontecendo, porque a pandemia está aí e continua mal gerida, mal administrada, mal conduzida pelo governo. Então, esse é um ponto que é preciso colocar em mente. A partir daí,
o que nós estamos vendo já nessa última pesquisa se comprovou. Vamos deixar de lado os dois extremos, né? Tanto a esquerda tem o seu 20% do eleitorado, quanto o presidente Bolsonaro, eu estou generalizando, porque números não é meu departamento nem pesquisa, né? Nem analisar pesquisas. E 20% tem aí os bolsonaristas de raiz. Você tem aí um recheio, você tem pelo menos 60% da população que ela vai numa onda, ora considerando a gestão e administração do presidente regular, ora boa, ora ruim, nem péssima, né, e nem ótima, mas ela fica nessa zona cinzenta. Quanto mais popularidade ele perde, obviamente o Congresso Nacional é uma casa política, mas há uma tendência também dele perder apoio político dentro do Congresso Nacional. Quanto mais provas, elementos, esses indícios vão se tornando mais do que indícios, provas de fato, de que houve omissão, de que não se fez o dever de casa, que houve negligência, imprudência, imperícia, que o presidente sabia, ou que ministros, além do ministro da Saúde, outros que estavam no entorno do presidente, que existe o gabinete do ódio, que existe o gabinete paralelo, enfim, se há ou não aí interferência dos filhos do presidente, se isso tudo ficar mais demonstrado na CPI, sim, é óbvio que se passa a ter certos efeitos dentro do Congresso Nacional, mas se me permitir, sem ser pessimista, eu acho que esses efeitos são colaterais. Em que sentido? Vejo menos possibilidade de um processo de impeachment, até porque 2022 está aí, e mais perda do capital político do presidente dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos esquecer que o presidente tem hoje um apoio ideológico dentro do Congresso Nacional, que é mínimo, mas um apoio do Centrão. O apoio do Centrão é um apoio de conveniência. Fora a pauta que é convergente, por exemplo, de reformas, a outra pauta ela é trocada ao sabor dos ventos, para não dizer outra coisa. Então, nesse aspecto, eu vejo muito mais o efeito negativo para o governo é administrativo do que pessoal do presidente da República. Eu não vejo uma possibilidade do impeachment num horizonte tão próximo por todos os elementos da CPI. Uma CPI, inclusive, que não vai acabar em 3 meses. Ela provavelmente vai ser prorrogada. Aí nós vamos estar na antessala de um processo eleitoral. Então, repito, não vejo em nenhum momento possibilidade de um impeachment, salvo se caia aí um raio muito forte vindo do céu, um fato novo que a gente desconheça, mas vejo sim uma possibilidade de perda de apoio dentro do Congresso Nacional, o que de uma forma é positivo para efeito eleitoral, mas também por outra negativo quando a gente pensa, por exemplo, em avanço de reformas estruturantes. Mas não é possível responsabilizar o presidente? Desculpa, Fábio. Não, imagina. Foi criada uma associação dos parentes das vítimas da Covid e que vão entrar com ações contra o governo, enfim, eu imagino que o resultado da CPI... E depois, se o presidente, de fato, perde capital eleitoral e entra nas eleições e não se reelege, ele não pode depois ser responsabilizado criminalmente por isso? Ah, sim, Mara, sem dúvida nenhuma. A história vai ser implacável, né? Com todo e qualquer gestor, seja federal, estadual, municipal, é importante dizer isso, governadores, prefeitos que foram omissos ou que utilizaram recurso público de forma indevida, a má versação do dinheiro público, sem dúvida nenhuma, mas de forma imediata, que foi o que o Bruno perguntou, né, ele tem uma preocupação que também é a minha. Você tem a responsabilidade por crime comum, que vai para a justiça, mas espera aí, quem pode entrar com ação é o Procurador-Geral da República, ele vai acionar a justiça? Essa é uma pergunta, né? E a outra que é interna política, que eu acho que foi essa pergunta, e você complementou, você colocou a cereja em cima desse bolo. Se não acontecer agora, a médio e longo prazo, sim, pode haver uma responsabilidade criminal, uma responsabilidade civil a quem quer que tenha conduzido de forma equivocada essa pandemia, quem quer que de alguma forma corroborou para levar o Brasil a ser o epicentro da pandemia e termos, na média proporcional, uma das maiores médias proporcionais de vítimas fatais do coronavírus. Senadora, eu queria perguntar para a senhora a respeito desse apoio do Centrão, que, evidentemente, o que segura politicamente o presidente Bolsonaro é o Centrão, tá? Mais do que claro isso, é por isso que não se abre o processo de impeachment, nem o Rodrigo Maia quis abrir,
agora o Arthur Lira muito menos e tudo mais. A senhora não vê nenhuma possibilidade desse apoio do Centrão começar a derreter ou se esfarelar? Porque o Centrão é pragmático, para usar um termo polido aqui, né? O Centrão, ele faz um cálculo político, o Centrão está preocupado com a eleição do ano que vem, os deputados vão se reeleger, e à medida em que a CPI vai avançando, as revelações vão sendo feitas, novas pesquisas aparecem, possivelmente consolidando talvez essa vantagem do Lula, dificultando ainda mais a vida do Bolsonaro, a situação do Bolsonaro. A senhora não acha que o Centrão pode começar a esfarelar um pouco esse apoio ao Bolsonaro e, eventualmente, não sei, mais para o final do ano, isso abrir uma porta para, pelo menos, o início de um processo de impeachment? Ou a senhora acha que o calendário eleitoral vai se impor de qualquer maneira e realmente, para tirar o Bolsonaro, é na eleição mesmo? Olha, Fábio, eu acho que vai ser na eleição, em função do calendário eleitoral. Vamos lá, a CPI, ela tem pelo menos, na pior das hipóteses, ela tem mais 2 meses e meio. Aí nós entramos no segundo semestre, mas ela vai ser prorrogada. Eu não acredito que ela, ainda que não por mais 3 meses, mas ela vai ser prorrogada. Então, o relatório vai ser votado. Vamos aqui fazer um chute qualquer. O relatório vai ser votado exatamente há 1 ano antes da eleição, quando os partidos vão estar preocupados em composição. Ali vai se verificar pesquisas e vai ver qual foi o impacto, se foi uma bomba de festim ou uma bomba atômica, ao efeito da CPI na popularidade do presidente Bolsonaro, ou seja, se realmente há indícios sérios de responsabilização ou não, e, consequentemente, isso impacta nas pesquisas, na popularidade do presidente. Nesse momento, nós não podemos esquecer que o Centrão, como eu disse, né, eu disse que ele vai e vem ao sabor dos ventos, mas nós sabemos o que move o Centrão. Nós não podemos esquecer que o orçamento que foi votado, e eu sei porque, de alguma forma, eu também fui vítima disso, eu fui candidata à presidência do Senado, eu sei como é que foi feita a coisa, mas, assim, eu nunca vi tanto dinheiro ser colocado de forma discricionária numa distribuição para parlamentares que vão ser indicados porque são amigos ou não são amigos, são adversário, não leva, se votar com o governo, leva. Então, nós estamos falando aí desse tratoraço, ou seja, qual for o nome que esteja se dando a essa denúncia que está sendo feita em relação ao orçamento, que de alguma forma também segura alguns parlamentares. Então, óbvio que o Centrão vai até onde a corda estica a ponto de não arrebentar. Mas, exatamente porque eu não acredito que ela arrebente antes das eleições, eu não acredito numa debandada geral. Repito, até porque, Fábio, nós temos algumas pautas convergentes. Nós, quando eu digo o Centrão, com senadores de oposição e os senadores, ou mesmo deputados independentes, como é o meu caso, em que pese eu ter todas as críticas ao governo federal, eu, dentro do possível, vou ajudar no que se refere às reformas, como ajudei em relação à reforma trabalhista na época do Temer, ajudei na reforma previdenciária como presidente da CCJ, junto com o senador Tasso Gereissati, nós tocamos a reforma, né? Então, nós também temos um compromisso e uma responsabilidade, inclusive com o processo democrático. Nós não podemos esquecer também desse fator, né? Para você falar de impeachment, você tem que ter pelo menos 2 elementos. Você tem que ter indícios de crime de responsabilidade. Você pode até dizer, Fábio, mas existe, mas também é um processo jurídico-político ou político-jurídico. E isso depende de algumas coisas. Perda de popularidade e, consequentemente, perda de apoio dentro do Congresso Nacional. Eu acredito, não tenho bola de cristal, mas eu não acredito que o papel da CPI vai ser esse. O papel da CPI vai ser nas urnas, no processo eleitoral de 2022. E a gente vai falar disso no bloco extra para membros, quando a gente vai destrinchar aqui a pesquisa da Datafolha, que já dá alguns sinais aí. Vamos analisar direitinho. O ex-ministro da Saúde, o general especialista em logística, 5 estrelas, 10 estrelas, 50 estrelas, Eduardo Pazuello, demonstrou sua bravura pedindo um habeas corpus ao STF para poder ficar caladinho em seu depoimento à CPI, marcado para quarta-feira. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu, considerando que Pazuello não pode ajudar a produzir provas contra si mesmo. Amanhã, quem será ouvido é o ex-chanceler Ernesto Araújo, aquele que levou uma comitiva para Israel para ver um tal do spray milagroso.
falou em comunavírus e disse que o trabalho da OMS contra a pandemia era um projeto globalista. Então, seja lá o que for isso, amanhã ele vai estar lá. Zanini, mesmo com o eloquente silêncio do Pazuello, vai ser uma semana complicada para o governo na CPI, né? Aliás, depois eu quero saber da senadora se ela já preparou o chapeuzinho dela de alumínio para o Ernesto Araújo lá falar, porque ele, né, teorias. Vamos ver se vai sair alguém preso finalmente essa semana, né? Se vai ter esse tipo de coisa de novo, porque material para isso talvez exista. A gente tem o Araújo, tudo indica, vai fazer ele não pediu o habeas corpus, então ele vai realmente para o enfrentamento, vai enfrentar as perguntas, e ele tem um estilo muito combativo, e o Ernesto Araújo, acho que é importante um contexto político. O Ernesto Araújo claramente está querendo se credenciar, se cacifar como um influenciador conservador. Hoje, o Ernesto Araújo, ele e o Weintraub, ex-ministro da Educação, rivalizam entre os conservadores, a base conservadora do presidente Bolsonaro, em popularidade. Os dois hoje são muito populares, considerados mártires, e as indicações são muito claras de que o Araújo quer disputar um cargo eleitoral no ano que vem, seja deputado federal, seja senador. Então, é bem possível que ele tente usar a CPI como um palanque para enfrentar os senadores da oposição e tudo mais. Já o Pazuello, não deu muito. Eu acho que a logística do habeas corpus dele também não foi muito boa, porque ele saiu um pouco pela culatra esse pedido que ele fez. O Lewandowski autorizou a ficar quieto em coisas que o incriminem, ou seja, sempre que ele ficar quieto no depoimento, você pode ter certeza que ali ele está confessando algum tipo de crime, caso contrário não ficaria quieto, mas ele tem a obrigação de delatar, de relatar problemas de outros. Isso ele não pode ficar quieto. Então, para ele é o pior dos mundos. No caso do que um crime, ele tem que ficar quieto, no resto ele não pode ficar quieto. Vai ser bem interessante. Ainda temos de quebra, na quinta-feira, a famosa Capitã Cloroquina, que é a secretária Maíra do Ministério da Saúde, uma defensora desse suposto tratamento precoce, que foi chamada, e também vai ser um depoimento bem interessante, porque ela ficou muito simbolizada como a defensora desses remédios.